Galera, bora estudar física. Essa parte eu baixei a apostila para vocês, é só vocês acompanharem desde o início. É o resumo que eu vou fazer aqui com vocês, porque eu falar aqui tem aí, tá? A parte que nós vamos ver esse ano, ela se chama mecânica e ela tá subdividida em 3 partes, tá? Então vai ser a mecânica, tem outras partes da física, que vai ser a termologia, a parte de termodinâmica, de dilatação, de temperatura, de calorimetria, tem a ótica, tem a acústica, tem a eletrostática, eletricidade, eletromagnetismo, ondas, né? Nós vamos ficar esse primeiro ano com mecânica. A primeira parte vai ser cinemática, que é o estudo da velocidade, né? Sem se preocupar com o que causou essa velocidade, né? Nós vamos calcular a aceleração, velocidade, a distância que um corpo se deslocou, movimentos horizontais, movimentos verticais, lançamentos de objetos, lançamentos oblíquos. Depois nós vamos entrar em dinâmica, é a segunda parte. A dinâmica já vai estudar a força, o que causou o movimento dos corpos, né? Nós vamos entrar na parte de massa, aceleração, de atrito, de potência, de trabalho e de energia. E, finalmente, vem a parte de estática, que já vai ser quando o corpo está em equilíbrio, né? As forças que atuam, o centro de massa, a parte de estática. Para a gente iniciar a cinemática, vamos falar de 2 grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. E só para complementar, antes de a gente colocar exemplo aqui, um exemplo cotidiano de física para vocês tem na apostila na introdução, e eu daria um outro exemplo para complementar, que seria o seguinte, para vocês responderem a pergunta, por que a gente anda? A resposta não é porque a gente tem perna. Por que a gente anda? Deixa vocês pensarem um pouquinho e depois a gente conversa numa videochamada, eu respondo essa pergunta. Por que a gente anda? Por que a gente enxerga? E não é também porque tem olho. O olho ele é só um instrumento, mas se algo não funcionar, esse instrumento também não vai servir de veículo para conseguir efetuar a visão. Então, 2 perguntas eu vou jogar para vocês, por que a gente anda e por que a gente enxerga? A física responde essa e muitas outras. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que, se eu informar para vocês o número e a unidade, está suficiente para vocês entenderem a informação. Por exemplo, eu posso falar para vocês, a minha massa é de 68 quilos. Entre aspas, no popular, a gente pode falar que a gente pesa, eu peso 68 quilos, só que a linguagem correta de física é que a minha quantidade de matéria é 68 quilos. O peso, ele é outra coisa, e ele se encaixa aqui na grandeza vetorial, porque para eu falar de peso, eu preciso responder se esse peso, em que direção ele está inclinado para baixo, né? E que qual o sentido dele, vertical, horizontal, para baixo, para cima, direção, horizontal, vertical, inclinado, o sentido, para norte, para o sul, né, nordeste, ela é uma grandeza vetorial. E mais uma coisa, esse peso, qual seria o meu peso? O meu peso seria, gente, 680 quilos por metro segundos ao quadrado, ou 680 newton que nós vamos estudar. Tudo isso aqui que vocês estão vendo são unidades de medida. Elas são super importantes para vocês acertarem o exercício. Se vocês não colocarem essas unidades de medida, vocês erram o exercício, tá bom? 68 quilos, ela é uma grandeza escalar, porque eu não preciso falar a direção e o sentido para entender. 680 newtons é uma grandeza vetorial, porque só isso vocês não têm noção. Eu tenho um peso de 680 newtons para baixo. Isso aqui é o planeta Terra,
é um peso para baixo e na vertical e no sentido para baixo. Aí eu informei tudo. Uma grandeza vetorial, para ela estar completa, além do módulo, o que é módulo? Módulo é o valor absoluto, é isso aqui, ó. Isso é módulo, é o número. Além do módulo, eu tenho que informar a direção e o sentido. O módulo e a unidade, né, gente? É importante informar a unidade, tá? Isso aqui se chama unidade. Unidade de medida. Eu estou em massa, é quilo, grama. Eu estou em peso, é newton. O newton, ele pode ser substituído por tudo isso aqui, ó. Quilograma, metros por segundo ao quadrado. E da onde veio isso? O quilogramas é de massa e o metro por segundo ao quadrado, ele vem da aceleração gravitacional do nosso planeta. O nosso planeta, a gravidade é aproximadamente 10, né? É 9,8. A gente aproxima para 10 para ficar mais fácil os cálculos. E a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, que mais para frente a gente vai ver por quê. Então, isso é a diferença de grandeza escalar e vetorial, e vocês complementem essa informação com o material que vocês receberam. Como a gente está falando de unidade, que ela é muito importante, tem uma unidade que ela está no Sistema Internacional de Medida. Sistema Internacional de Medida. O SI, Sistema Internacional. Esse Sistema Internacional, ele tem 7 grandezas básicas de medidas, né? Uma vai ser o comprimento. Quando o comprimento estiver no sistema internacional, ele é medido em metro. Então, metro é a unidade considerada como padrão internacional de medida, tá? A massa, o sistema internacional dela é o quilograma. A parte de eletricidade, né, que vai entrar nesse sistema, ele é a candela, intensidade luminosa, candela, intensidade luminosa, e a unidade dela vai ser esse aqui nós não iremos usar no estudo nosso. Depois nós temos o tempo, a unidade internacional de medida para o tempo é segundos, nós vamos usar esse bastante, esse ano. A intensidade de corrente, a unidade dela, ó, vou pôr o símbolo de corrente, porque vocês têm aí na apostila, é amperes. A temperatura, vocês vão estudar no segundo ano, a unidade que nós vamos usar é Kelvin. Kelvin é uma temperatura absoluta. Eles calibraram esse termômetro no laboratório, de modo que o 0 Kelvin significa o zero absoluto. Nessa hora, a energia cinética das moléculas é zero, ou seja, ela está congelada. Essa temperatura em Kelvin equivale a menos 273 Celsius, tá? Falta 2. A quantidade de matéria mol, que isso vocês veem mais em física. Falta 1, né? Só 1, tem 6 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de matéria é o mol, que vocês não vão ver comigo essa grandeza, tá bom? Muito bem. Eu improvisei aqui um apagador, porque o meu apagador está molhado. Isso foi o comecinho, aí eu acho que já vai ter um exercício. Deixa eu ver. Ele dá um exemplo aqui de um carro. Gente, se um carro estivesse deslocando nesse sentido aqui, e vamos supor que ele se desloque por 15 metros e demore para isso 3 segundos. Vocês saberiam responder para mim qual a velocidade desse carro? Se ele deslocou 15 metros por 3 segundos, se eu dividir o 15 por 3, eu vou saber quanto que ele anda cada metro por segundo. 15 por 3 dá 5. Então, falar que um carro se desloca
15 metros em 3 segundos é a mesma coisa que falar que ele se desloca a cada 5 metros, ele leva 1 segundo. Esse metros por segundo a gente chama de unidade derivada. Porque ele usou 2 unidades internacionais, o metros e o segundos, né? É uma unidade derivada, tá bom? E vocês já vão vendo a unidade. Um exercício prático que eu fazia na escola com os alunos é o seguinte: a gente media com a trena 100 metros de distância. E o aluno corria, ele marcava o tempo dele, geralmente dava alguns segundos, 11 segundos. Daí ele dividia o quanto ele andou pelos segundos e sabia a velocidade média dele, tá? Isso é um outro exemplo de velocidade, tá bom? Tranquilo? O primeiro exercício, gente, ele está pedindo para marcar alternativa, para a gente falar grandezas derivadas do sistema internacional. O que são grandezas derivadas? Não são aquelas que é do padrão, não é nem o comprimento, nem a massa, nem o tempo, tá? Que é as 3 que nós vamos trabalhar aqui. Como eu faço para resolver esse exercício? Vocês vão olhar aí, a alternativa A está assim: peso, força, aceleração e comprimento. Isso são grandezas derivadas. É mais fácil quando a gente vai fazer um teste e por exclusão. O comprimento, ele não é uma grandeza padrão, ele não é derivada, ele é uma grandeza do sistema internacional padrão, é o metro. Então já cai fora. A letra B, força, velocidade, aceleração, tempo. O tempo, ele também é uma grandeza padrão do sistema internacional, que é o segundo. Então já cai fora a alternativa B de Bosque. Alternativa C, coeficiente de atrito, comprimento e força. O comprimento é metros. Ele é do padrão internacional. Força. A força é igual a força-peso. É fazer a massa vezes a aceleração. É no segundo semestre que nós veremos. Isso é derivado. A força não está naqueles 7 exemplos. Velocidade. É derivado, também não está, porque a velocidade deu uma unidade de metros por segundo. E a força, ela deu uma unidade de metros por segundo ao quadrado. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. E o trabalho é energia joule. Todas essas grandezas são derivadas, tá? Mais para frente nós vamos ver porque a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Deixa a gente chegar que a gente vê. Agora o exercício 2. Fazendo seus exercícios diários, o Arthur caminhou 20 quilômetros. Então, ele caminhou 20 quilômetros. O que é 20 quilômetros, gente? É distância. Quando vocês forem trabalhar com exercício em física, se vocês quiserem ter clareza para fazer o exercício, mais chance de acertar, coloca os dados do exercício. Coloca a informação, tá? Bonitinho, com a unidade. E o que é, qual é a grandeza? A grandeza é comprimento aqui, a grandeza é distância. Ele se deslocou por 20 quilômetros. E ele levou 3 horas. O que é isso? É a grandeza tempo, 3 horas. Essas 2 grandezas não estão no sistema internacional. Para ser no sistema internacional, aqui tinha que estar em metros e aqui em segundos. Marca a alternativa que contém as 2 grandezas expressas nessas informações. Nós já conversamos, isso aqui é o tempo, isso aqui é a distância. A alternativa correta é a D, desse aqui, desse exercício 2, tá? E quando falar em notação científica, o que é isso? Notação científica, gente, ela lembra de alguns prefixos que a gente vai trabalhar em física, mas talvez nem tanto esse ano. Por exemplo, se eu falar para vocês 10 microcoulomb, esse micro aqui eu vou trocar por 10 a menos 3. Se eu escrever 10 vezes 10 a menos 3, para eu colocar isso em notação científica, vai ficar numa potência só. Então, aqui lembra de multiplicação de mesma base, vocês vão ver em matemática, eu conservo a base, soma, expoente. Então, esse 10 a menos 2 é uma notação científica, isso aqui é unidade, tá? Que a gente deu um exemplo de Coulomb. Outro exemplo, você faz um exercício, ele deu 0,03 e eles pedem para você, responda em notação científica, o que você vai fazer?
Para ficar em notação científica, você vai ter que deixar aqui o número inteiro. E daí, você vai contar quantas casas você andou para a direita para ele virar 3. Você andou 3 casas. Para esse número valer a mesma coisa que esse, você põe aqui 10 a menos 3. Por quê? Quando está menos 3, vocês concordam que a gente vai para a esquerda? Se eu pegar esse número e 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, eu volto exatamente o que ele era. Eu não posso perder, eu tenho que representar esse número, mas ele tem que continuar valendo a mesma coisa. Isso aqui, ó, está em notação científica. Notação científica é trabalhar com a potência de 10. Aí tem os prefixos, que a gente vai vendo como tempo. O mili, que é 10 a menos 3, o micro, o giga, o nano, o quilômetro. O quilo é um prefixo. O quilômetro, você pode trocar o quilo por 10 a terceira, ele vale 1000, não vale? Por isso que 1 quilômetro é 1000 metros. Isso aqui é um prefixo, ó, tá bom? Isso aqui é só para a gente ir chegando perto, tá? Das linguagens que nós vamos trabalhar. Muito bem. Mais um pouquinho. Tudo isso para vocês terem noção do que a gente está falando, para a gente começar o estudo da gente sem dificuldade, tá? Gente, aí vai entrar numa parte que chama vetores, que tem a fórmula de adição de vetores, tá? Eu vou falar bem rápido, assim, porque nós não vamos usar nesse momento, nós vamos usar quando a gente entrar em dinâmica, tá? O que é vetor? Vetor é o que nós conversamos das grandezas vetoriais, ele tem que ter a direção dele, ó, para cima, para horizontal, vertical, e o sentido, para cima, para baixo. Isso aqui é outro sentido, ó, para a direita, para a esquerda, isso aqui é vetor. Para eu fazer a soma de uma grandeza vetorial, depende de como ele se apresenta. Por exemplo, aqui são 2 vetores. Se eu quiser fazer a soma dele, isso aqui é o vetor resultante, é a soma. Eu somo esse mais esse. Como assim? Vamos supor que ele tivesse numa unidade aqui, que esse vetor vale 2 newtons. Ele está representando a força. E esse aqui vale 1 newton. Qual é o vetor resultante? O vetor resultante, ou a força resultante, é 3 newton. Quando eles estão no mesmo sentido, eu somo. E quando eles estão em sentido diferente, eu subtraio. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um assim e o outro assim, né? E esse seja o de 2 e esse seja o de 1. O vetor resultante, ele vai da origem do primeiro à extremidade do segundo. Esse é o resultante, ó. Agora eu subtraio, porque eles estão em sentido diferentes. Sentido, ó, sentido do vetor. O vetor também pode fazer 90 graus. Quando ele faz 90 graus, para eu achar o vetor resultante, eu tenho que fazer essa regra do paralelogramo. Eu passei um paralelo a esse vetor, um paralelo a esse aqui é a força resultante. E aí eu fiquei com Pitágoras, ó. Vocês lembram de Pitágoras? Lembra, né? O FL ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ele vai ser raiz quadrada de 9 mais 16, que dá raiz quadrada de 25, que dá 5. E depois tem um outro aí que tem a fórmula mais complicada ainda, que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo. Que nós não vamos entrar no mérito da questão, porque é muita informação e nós não vamos usar agora. Aí vamos entrar em conversão de unidade de velocidade. O que é isso? Vamos voltar lá naquele exercício que nós fizemos, faz de conta, na prática, que vocês correram 100 metros e dividiram pelo tempo que vocês levaram. Então, foi um aluninho lá e ele fez 100 metros e ele levou 5 segundos. Para correr os 100 metros. Qual foi a velocidade desse aluno? 20 metros por segundo. É ou não é? 10 por 5 dá 2 e um zerinho. 20 metros por segundo é a velocidade do aluno, certo? Aí não, contente a professora fala assim, agora passe essa unidade para quilômetros por hora, para a gente ter noção melhor da velocidade do aluno. Em quilômetros por hora, qual a velocidade dele? O que eu faço para passar? Gente, sem complicar, né? Eu vou direto.
nós vamos fazer o seguinte, quando eu estou em metros por segundo e passo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, porque 1 metro é 1 sobre 1000 do quilômetro, e 1 segundo é 1 sobre 3.600 da hora. Uma hora tem 3.600 segundos, não tem? Você divide essa fração, você cai no 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E quanto vai ser? Vamos lá. Vou pôr aqui o 3,6 vezes o 20. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 3, 6, com mais um 7. Uma casinha para a esquerda. A velocidade desse aluno é 72 km por hora. É que ele fez de bicicleta. E ao contrário? Ao contrário, eu volto, né, gente? Ao contrário, é o contrário. Qual que é o contrário da multiplicação? A divisão. Por exemplo, se alguém falar para a gente, a minha velocidade é 72 km por hora, representa essa velocidade em metros por segundo, divide por 3,6. Iguala as casas, corta a vírgula, dá 2, abaixo, zero lá, 20. Então, quando eu estou em metros por segundo, isso é uma formulinha, e quero passar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu estou em metros por segundo e quilômetros por hora, eu multiplico. E quando eu estou em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu divido por 3,6, beleza? E com isso tem um exercício que eu vou fazer com vocês, porque a gente está se adaptando. Vou fazer com vocês esse terceiro também. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com esse físico aí. Um físico viajou de sua cidade até o litoral a 50 metros por segundo. Esse é o terceiro exercício de vocês. Ele viajou a 50 metros por segundo. Se o mostrador do carro apresenta a velocidade em quilômetros por hora, qual foi a velocidade apontada no mostrador? O que ele quer que a gente faz? O que a gente passa para quilômetros por hora? O que eu faço mesmo quando eu estou em metros por segundo para quilômetros por hora? De metros para quilômetros aumenta, então eu multiplico por 3,6. Vamos lá. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Uma casa para a esquerda, uma casa para a esquerda. Resposta: a velocidade dessa pessoa é 180 km por hora. Olha só, gente, que falta de ética. Não pode. Conversamos sobre isso, então. E depois, gente, na apostila de vocês ainda, ele vai entrar a passagem de quilômetros para metros, quilogramas para quilo, quilo para grama, centímetro para milímetro, centímetro quadrado para milímetro quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos entrar no mérito da questão quando a gente for usar essas informações na resolução do exercício, tá bom? E, finalmente, vai ser a introdução à cinemática. Deixa eu ver aqui uma introdução rápida. Eu vou fazer um exercício com vocês e chega, tá? Para a gente falar de velocidade, gente, é a primeira formulinha em física que nós vamos trabalhar, tá? Nós estamos em cinemática e essa parte que nós vamos entrar agora, ela tem um nome que se chama movimento uniforme. O que significa movimento uniforme? Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é sempre a mesma. A velocidade não muda, a velocidade é constante. Isso é movimento uniforme. A velocidade não muda, tá? E para eu calcular a velocidade, a formulinha é super simples. Vocês podem dar um exemplo para mim. Um ônibus viaja 400 km, leva 4 horas. Qual a velocidade do ônibus? 400 dividido por 4 km por hora, dá 100 km por hora. É isso. Isso que é a formulinha da velocidade. Eu vou parar por aqui, vou deixar vocês estudarem tudo até aqui e falar para mim se ficou com dúvida em alguma coisa,
para a gente poder ir para frente. Se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade para fazer o exercício 1, seguindo a cinemática, tá? Vocês vão ver aí cinemática e começa a teoria, vai aparecer o exercício 1. Ele não é tão simples, mas vocês podem tentar, e daí na próxima aula eu faço aqui para corrigir com vocês. Então, gente, vai sair a nossa primeira formulinha em física, tá? Não é difícil, não é? Para eu calcular a velocidade de alguma coisa, basta eu pegar a quanto ele andou dividido pelo tempo. Isso aqui é variação de espaço, é a distância pelo tempo. Simplificando, basta eu pegar a distância e dividir pelo tempo. O exemplo que nós podemos dar é o ônibus. Ele se deslocou 400 quilômetros e ele levou 4 horas. Qual a velocidade desse ônibus? 400 dividido por 4, 100 quilômetros por hora. Se pedir para passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Tranquilo, né? Tentem fazer o exercício número 1, pensa nele e a gente vai conversar depois, tá bom? Ele pede a velocidade média. Quando se fala em velocidade média, gente, eu preciso calcular o espaço total pelo tempo total, tá bom? Ah, outra coisa antes de encerrar. A unidade dessa velocidade é metros por segundo, desse aqui é metros e desse aqui é segundos. Coloca sempre o que ele fala e qual é a unidade dele na frente, para vocês irem gravando. Um abraço, pessoal. Até a próxima.